Tudo bem? Vamos ao nosso Evangelho. Hoje comentaremos o capítulo 7 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 11 e 12. Nesse capítulo, nesses itens, recebemos as instruções dos Espíritos sobre o orgulho e a humildade. Lacordaire nos orienta em Constantina, 1863. Ele vem nos encorajar, ele vem nos orientar para seguirmos o bom caminho. Ele se refere aos pobres de espírito, isto é, aos pobres em espírito. E o que significa isso? Significa que ele se refere aos humildes que povoaram a terra. Ele fala sobre a importância de compreendermos o exercício da humildade. Ele lembra de Jesus. Jesus que disse: quem quiser ser o maior dentre vós, seja o servo de todos. E se elevou acima de todos os profetas por causa da sua humildade. Ele também prometeu que os pobres em espírito herdarão os céus. Por que ele fez essa promessa? Porque, afinal de contas, a humildade nivela a todos. Todos nós podemos e devemos buscar e tentar, na medida do possível, conquistar essa qualidade, essa virtude. A humildade é uma virtude. Mas é uma virtude muito difícil de ser conquistada. Porque, afinal de contas, nós ainda temos como adversário da humildade o orgulho. Ele prometeu o reino dos céus aos humildes, aos pobres em espírito, porque muitos que têm cargos importantes, poder aquisitivo, acham que conquistarão com seus bens o reino dos céus. Ora, ele nos orienta, ele diz: se nós tirarmos as roupagens, o luxo, perceberemos que somos todos iguais. Nascemos todos da mesma forma. Somos espíritos em evolução. Temos muitas reencarnações. Num primeiro momento, podemos nascer ricos, poderosos, para aprendermos a exercitar a humildade, para aprendermos a ajudar aqueles que necessitam. E aqueles que vieram numa situação muito pobre, como ele diz, miserável. Esses também vieram aprender a conquistar a fé, a benevolência e buscar aquilo que não possuem. Exercitarem a resignação, mas não a resignação no sentido de observarmos e nada fazermos. A resignação ativa, sem revolta, mas trabalhando da maneira possível para conquistarmos aquilo que precisamos. Os orgulhosos
que hoje podem ostentar. Pode ser que numa outra encarnação, passada ou futura, possam vir a ser ou foram o mais humilde dos servos. São conquistas. E ele fala das pessoas que almejam os bens terrenos. Ele cita as mães que sofrem, que muitas vezes lutam e mendigam até o pão para seus filhos. Elas estão lutando para cumprir o seu papel. E ele aconselha: espera e ora. A felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que nele confiam, Deus concede o reino dos céus. Confiança, perseverança, trabalho, fé. Ele fala também de uma moça pobre que trabalha humildemente para conquistar o seu pão e vê outras pessoas tão opulentas, tão cheias de bens, se vestindo ricamente, e acredita que estes que se vestem ricamente são felizes. Será? Provavelmente muitos não o são. Nós não sabemos do íntimo de cada um. Nós não conhecemos as dores daqueles que nos parecem felizes na terra. Como não conhecemos as suas dores, não podemos julgar. O importante é que façamos o melhor dentro daquilo que conseguimos. Jesus, no seu trabalho de amor e de fé, por exemplo, abriu mão da riqueza, da opulência, dando-nos os exemplos da fé e da humildade. Quando eu falo humildade, eu falo humildade de coração. Não é humildade de bens. Muitas vezes, nosso coração está cheio de orgulho, embora estejamos numa posição não privilegiada. E muitos daqueles que nos parecem privilegiados nem sempre são orgulhosos. A humildade é de coração. É o entendimento que nós estamos passando por uma prova. Nós estamos aprendendo alguma coisa com a nossa situação atual. Nós estamos buscando nos tornarmos melhores em todas as condições. Nós estamos praticando a aceitação. A aceitação das nossas condições e o trabalho e a busca para adquirirmos bens espirituais. Nós estamos buscando eliminar o nosso orgulho. Somos todos iguais, criados da mesma maneira. Então, não busquemos os bens terrenos. Hoje nós sabemos das consolações divinas. Hoje nós sabemos da importância do aprendizado. Nós sabemos que somos espíritos imortais. E na condição de espíritos imortais, estamos todos destinados à perfectibilidade. Estamos todos
buscando progredir a cada reencarnação. E que esse progresso possa nos conduzir a situações melhores do ponto de vista espiritual, do ponto de vista do nosso crescimento moral. Que possamos, enfim, entendermos que os desígnios divinos nos permitem inúmeras oportunidades e que nós, na condição de aprendizes, vamos aproveitar cada uma dessas oportunidades para nos tornarmos pessoas melhores. Que Deus nos ilumine e nos permita nos libertarmos do nosso orgulho a cada momento, crescendo, aprendendo, entendendo e nos ligando às equipes espirituais que tanto nos apoiam e nos amparam. Deus nos ilumine e nos ampare hoje e sempre. Que Jesus possa nos orientar para que sigamos os seus exemplos de humildade e amor. Graças a Deus.